Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está do outro lado do mundo. Estamos começando neste momento mais uma palestra virtual. Nós temos hoje convidado especial, como todos os nossos convidados são especiais, são pessoas que entendem muito de espiritismo, que dedicaram suas vidas a estudar a doutrina para poder não reter o conhecimento com ela, né, essas pessoas, mas passar para frente esse conhecimento extraordinário que é a doutrina espírita. Eu vou começar, como a gente sempre faz em nossa casa, lendo um texto de Emmanuel, o Espírita. Ele começa comentando Mateus, capítulo 20, versículo 16. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Capítulo 20, item número 2, do Evangelho segundo o Espiritismo. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante pleito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo em que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução e, por isso, não exige dos outros qualidades perfeitas que ainda não possui.
aceita sem revolta, dificuldades e provações, por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, antes os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento do mal. Foge da crítica pessoal, à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos. Simplifica, quando possível, a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírito na condição de aprendiz infatigável do progresso, seja justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec, no item 7 do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. O Espiritismo também diz, não venham destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Emmanuel. Eu acho que todo espírita deveria ler essa página do benfeitor espiritual, para que nós possamos pensar cada vez mais na seriedade, no amor e na importância da doutrina espírita. Quando alinhamos nossas despretensiosas anotações acerca de nosso lar, relacionando a nossa alegria diante da vida superior, muitos companheiros inquiriram espantados. Afinal, o que vem a ser isso? Os desencarnados olvidam assim a paragem de que procedem? Se as almas, em se materializando na Terra, chegam do mundo espiritual, por que as exclamações excessivas de júbilo quando para lá regressam, como se fossem
estrangeiros ou filhos adotivos de nova pátria. O assunto, simples embora exige reflexão. E é necessário raciocinar dentro dele, não em termos de vida exterior, mas de vida íntima. Cada criatura atravessa o portal do túmulo ou transpõe o limiar do berço, transportando consigo a visão conceptual do universo que lhe é própria. Almas existem que varam dezenas de reencarnações, sem a menor notícia da espiritualidade superior, em cuja claridade permanecem como que hibernadas, na condição de múmias vivas, já que não dispõem de recursos mentais para o registro de impressões que não sejam puramente de ordem física, assemelham-se de alguma sorte aos nossos selvagens que, trazidos aos grandes espetáculos da ópera lírica, suspiram contrafeitos pela volta ao batuque. E muitos de nós, como tantos outros, em seguida, a romagens infelizes ou semi-corretas, tornamos do mundo as esferas espirituais compatíveis com a nossa evolução deficiente e além desses lugares de purgação e reajuste, habitualmente somos conduzidos por nossos instrutores e benfeitores para ensaios de sublimação a círculos mais nobres e mais elevados de vida, nos quais nem sempre nos mantemos com o equilíbrio desejável, já que nos achamos saudosos de contato mais positivo com as experiências terrestres. Agimos, então, como alunos inadaptados de universidade venerável, cuja disciplina nos desagrada por guardarmos o pensamento na retaguarda distante, ansiosos de comunhão com o ambiente doméstico, em razão do espírito gregário que ainda prevalece em nosso modo de ser. Como é fácil observar, raras inteligências descem efetivamente das esferas divinas para se reencarnarem na esfera física. Todos alcançamos as estações do berço e do túmulo, condicionando nossas percepções do mundo externo aos valores mentais que já estabelecemos para nós mesmos, porque todos nos ajustamos, bilhões de encarnados e desencarnados, a diferentes faixas vibratórias de matéria, guardando, embora
o planeta como nosso centro evolutivo. Desse modo, a mais singela conquista interior corresponde para nossa alma a horizontes novos, tanto mais amplos e mais belos, quanto mais bela e mais ampla se faça a nossa visão espiritual. Construamos o nosso paraíso por dentro. Lembremos-nos de que os grandes culpados que edificaram o inferno em que se debatem respiram o ambiente da terra que é um santuário do Senhor evolutindo em pleno céu. Nosso ligeiro apontamento em torno do assunto destina-se, desse modo, igualmente, a reconhecermos mais uma vez o acerto e a propriedade da palavra do nosso Divino Mestre, quando nos afirmou convincente: o reino de Deus está dentro de nós. Paz a todos, é o desejo do companheiro André Luiz. Amigos, voltando, vamos colocar o palestrante, né, que hoje Orlando Noronha Carneiro. Caro Orlando, agradeço muito você ter aceito o nosso convite para essa palestra que fala sobre Jesus. Eu sei que você é uma pessoa que estuda bastante, principalmente os evangelhos, segundo a doutrina espírita. Então, eu vou deixar você à vontade, livre, para fazer sua palestra. Você tem de 50 minutos a 1 hora. Está bem? Ok, Oceano. Obrigado pela gentileza do convite. Queridos irmãos e queridas irmãs, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Escolhemos para as nossas reflexões deste dia o tema pelos caminhos de Jesus. Vamos lembrar e refletir que Jesus, conforme as narrativas de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, editado em 1938, no seu primeiro capítulo, quando fala da gênese planetária, Emmanuel nos reporta de que há uma comunidade de espíritos superiores, sublimes, e da qual Jesus faz parte desta comunidade. E o planeta Terra, conforme está em nossa ilustração, recebeu do Divino Mestre as bênçãos do seu amor infinito. E ele se tornou, pelas determinações superiores do Criador, nosso Pai, o nosso governador planetário, a qual está incumbido de nos auxiliar em nosso processo de evolução. É por isso que, conforme o tema pelos caminhos de Jesus, nós vamos aproveitar uma anotação simples, mas tão profunda, do espírito Amélia Rodrigues, pelo médium Divaldo Franco,
também no livro intitulado Pelos Caminhos de Jesus, quando ela então descreve volver aos seus caminhos e repercorrê-los com reflexão e ternura é tarefa inadiável. Portanto, é nessa proposta de Amélia Rodrigues que nós iremos fazer uma viagem reflexiva pelos caminhos do Divino Mestre. Aqui temos na ilustração o mapa que representa aquele momento em que a humanidade recebia a presença do divino benfeitor da humanidade. Vamos vendo aí na ilustração a Galileia, a Samaria, a Judéia. Vamos olhar ao redor Decápolis, a Síria, a Fenícia. Podemos ver aí na Galileia, Cafarnaum, Magdala, o lago de Genezaré. Na Samaria, podemos ver o Monte Hebron. E também na Judéia, podemos ver Jerusalém, Emaús, Jericó. Então, vamos juntos nesta viagem reflexiva. Mas antes, não poderíamos deixar de trazer a pergunta que Allan Kardec formulou aos nobres benfeitores que o conduziram na magna responsabilidade da codificação e da organização da doutrina espírita. Na questão 625, Kardec, então, pergunta aos benfeitores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os benfeitores respondem: Jesus. Está em O Livro dos Espíritos, a obra fundamental da doutrina espírita. E é assim que Emmanuel, no livro Cartas do Alto, na mensagem intitulada Mensagem Fraterna, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, poderá nos dizer: irmãos, o mundo reclama doadores de espiritualidade santificante, a fim de alcançar sublimação a que se destina. E há quase 2000 anos, o divino construtor planificou o reino de Deus na Terra, indicando os recursos imprescindíveis à vitória do amor no coração humano. Veja que nesta mensagem, Emmanuel já nos chama a atenção para que nós sejamos doadores de espiritualidade, o que representa em si aquele conteúdo íntimo dos ensinos morais do Divino Mestre, que devem viver em ação em nosso périplo evolutivo. E para isso, quais são esses conteúdos morais que representam, conforme vemos na assertiva de Emmanuel, os recursos imprescindíveis à vitória do amor no coração humano? Qual é esses recursos? Quais são esses recursos? Conforme está nesta mensagem fraterna, a qual reporto no livro Cartas do Alto. É então pelos caminhos de Jesus que nós começamos a viajar por Belém, na Judéia. Quando Lucas, no capítulo 2, nos versículos 6 e 7, anotará: enquanto estavam lá, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Portanto, nós temos o primeiro recurso, o recurso da humildade.
como sendo a chave interior para que nós possamos conquistar em sequência todos os outros recursos que estarão dentro da intelectualidade e também dentro da moralidade. Tanto é que na bem-aventurança, Jesus inicia dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. E o próprio codificador, trazendo o ensino para o Evangelho segundo o Espiritismo, iniciará a bem-aventurança dos pobres em espíritos, para nos deixar registrado de que a virtude principal, para que dela partimos para a conquista de outros recursos morais, é o sentimento de humildade. E justamente o Divino Mestre vem dar início à sua tarefa iluminada, trazendo-nos o primeiro exemplo, o da humildade, e que nós possamos, então, trabalhar interiormente este sentimento, que representa o conhecimento verdadeiro de nós perante a vida, perante a existência. Coloca-nos no verdadeiro contexto de filhos do Criador, em processo de evolução e de crescimento. A humildade representa para nós aquele sentimento de sabermos da nossa verdadeira envergadura espiritual perante o esplendor da vida e da existência, combatendo por isso o orgulho, a vaidade, as ambições, que nos fazem ter uma visão equivocada do caminho, criando, portanto, com esses sentimentos inferiores, o dissabor, a infelicidade, a desilusão, a dor. Portanto, o Mestre já nos deixou o primeiro caminho, o primeiro recurso, a humildade. E em Nazaré, na Galileia, Marcos irá anotar no capítulo 6, versículo 2, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e os irmãos Tiago, José, Judas e Simão? E aí nós vamos refletir num outro recurso, o serviço, o trabalho, que nos permite desenvolver a inteligência, permite-nos estabelecer no contato de um para com os outros, o desenvolvimento da experiência, do conhecimento, da razão, mas também desenvolver, dentro desta relação, o afeto, a amorosidade, a relação em que nós vamos aprendendo os sentimentos morais. E na anotação de Marcos, nós vamos verificar que Jesus está também desenvolvido no livro Boa Nova, de Irmão X, Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Amor Xavier, de que o Mestre também pôde cooperar para o exemplo do trabalho, do serviço, e nós todos, indistintamente, quando chegamos a este plano escola e hospital de atendimento que vem curar os nossos espíritos ainda deficientes, nós todos temos uma programática, um planejamento. Atendendo às necessidades do planeta, cada um de nós estamos estabelecidos numa atividade, num trabalho profissional, que vem auxiliar o desenvolvimento da evolução de todos nós neste planeta. Nós vamos ter as várias áreas de atividades a qual nós somos convidados a exercer uma tarefa.
na condição de um educador, na condição de um médico, na condição de um comerciante, na condição de um engenheiro, de um advogado, na condição de um arquiteto, na condição de um homem na área da segurança. Enfim, são diversas as áreas que compõem as nossas atividades diante das necessidades deste planeta. E dentro de cada uma dessas atividades, nós somos convocados a exercê-lo com dignidade, dando o melhor de nós, para que, na área que estamos conectados, nós possamos servir para o bem das criaturas e também, consequentemente, na evolução de nós mesmos, porque também o nosso trabalho, seja na área profissional ou na área religiosa, na religião a qual estamos vinculados, nós devemos desenvolver com dignidade, com nobreza, e Jesus já nos dá o exemplo, trazendo para nós o trabalho em família, a importância de desenvolver o serviço com dignidade, com honestidade, com idoneidade, para bem servir e ajudar a evolução do nosso planeta. Na sequência, lá em Jerusalém, na Judéia, Lucas irá anotar no capítulo 2, 46 a 48. Decorridos 3 dias, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos mestres, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que o ouviam espantavam-se com sua compreensão e com as suas respostas. Aqui nós vamos trabalhar a importância do conhecimento, a importância do aprendizado, a importância do estudo. É necessário debruçar-nos neste laboratório abençoado da vida, a qual estamos engajados em alguma tarefa. Precisamos do aperfeiçoamento, porque o conhecimento nos permite desenvolver na razão o discernimento. E em nossas existências é imprescindível ter o discernimento. E o discernimento se conquista com o estudo, com o conhecimento, com o aprofundamento, deixando-nos longe de um dos males da humanidade, que é a ignorância. A ignorância intelectual, a ignorância espiritual, são fatores que geram no nosso meio, no nosso convívio, momentos de dificuldades para todos nós. E o Mestre dá-nos o exemplo, sendo ele o governador planetário, que conhece cada átomo, que conhece cada folha de uma árvore, que conhece todos os sistemas da ecologia que envolve a nossa natureza, que conhece cada particularidade do nosso corpo biológico, mas principalmente conhece o interior de cada um de nós. Ele deu o exemplo, porque confabulando com os doutores, os mestres do Sinédrio, ele irá entabular que é preciso o diálogo, é preciso o conhecimento, a troca, a permuta de aprendizado. E ele estava ali, segundo as narrativas e os estudos, ali com 12 anos, trazendo ainda na sua juventude, mas com o esplendor desse espírito sublime, deixando de boca aberta os nossos doutores do Sinédrio, que viam o seu conhecimento na condição deste espírito sublime. Não vamos fugir jamais do conhecimento, da troca do aprendizado,
que é muito importante para o nosso processo evolutivo. Em Caná, na Galileia, João, no capítulo 2, no versículo 1 a 11, ele dirá: no terceiro dia houve bodas em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Jesus vem nos falar da importância da união e da família. A família é a célula da sociedade. É nela, nos seus processos de educação, de convivência, que irá expressar a sociedade que temos. Por isso que nós devemos apertar este laço chamado família, para que, dentro de seus contornos afetivos, possam aí plasmar a sociedade melhor. E o Divino Mestre vem caracterizar nessa anotação de João a importância do belo, da alegria, das festividades, do nosso encontro familiar, da nossa união em família. E por mais as dificuldades, a qual a doutrina espírita nos traz luz, compreendendo que os componentes de uma família estão entre os espíritos afins e aqueles não muito afins, num processo educativo. Saibamos aproveitar esse ensejo precioso que é a família, agradecer esses corações que estão ao nosso entorno, na condição da esposa, do esposo, do filho, da filha e de outros parentes mais próximos, como sendo esse ambiente programado pela espiritualidade maior, planejado por nós mesmos, como sendo esse seio abençoado de nosso crescimento. Por isso, a importância do Evangelho no lar, como fator de luz, como farol de nossas vidas. O Evangelho no lar, em família, é Jesus nos visitando. E com isso, nós seremos pessoas melhores em sociedade e fazendo, então, a construção desse mundo melhor que todos nós almejamos. Em Cafarnaum, na Galileia, Mateus, no capítulo 4, 18 e 19, irá anotar: enquanto circulava junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede circular no mar, pois eram pescadores. Diz-lhes: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Nós temos aí a reflexão da boa vontade. Como é importante realizarmos nos convites que a vida nos traz, e que são os convites do Divino Mestre em nossas vidas, exercer as tarefas que nos cabe com boa vontade, com boa disposição, com alegria, quando nós atingirmos o sentimento de servir para ver os outros felizes, quando nós atingirmos o sentimento da alegria de servir, de ter o prazer de servir com naturalidade, nós vamos encontrar o rumo da nossa paz, da nossa felicidade e de nossa serenidade interior. Aproveitemos esses convites que nos chegam. São oportunidades que o Divino Mestre nos enseja, no sentido de que, com boa vontade, possamos construir ao nosso redor ambiente de luz, de paz e amor. Em Cafarnaum, pelos caminhos de Jesus na Galileia, em Mateus capítulo 4, versículo 12 a 13 e 17, encontramos: ao ouvir que João fora entregue à prisão, retirou-se para a Galileia. Assim, deixando Nazaré, que é Nazaré,
foi morar em Cafarnaum, à beira-mar. Desde então, Jesus a proclamar e dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. A importância contínua da nossa avaliação íntima. Veja que pelos caminhos de Jesus estamos encontrando verdadeiros recursos da alma que pelos seus caminhos o Mestre nos deixou. É importante a avaliação íntima. É importante o conhecimento de si mesmo, conforme está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Fazer essa incursão interior e de forma sistemática, sem criar culpa diante das nossas dificuldades, diante das nossas mazelas interior, mas buscando diariamente fazer uma auditoria em nossos corações, para ver aonde precisamos tomar um outro rumo, uma outra rota, com mais equilíbrio, por ver que ali estamos nos desviando, criando dificuldade para os outros e para nós. E para isso precisamos ser sinceros conosco mesmos. E essa avaliação íntima é impostergável em nossas vidas. É por isso que não deixemos para amanhã, vivendo ao léu, como se tudo irá passar. Não vamos deixar para refletir no mundo espiritual, não vamos deixar para refletir no mundo espiritual, planejando a próxima reencarnação. Por que não fazer agora esse investimento espiritual em nós mesmos, buscando nos tornar melhor? Em Cafarnaum, na Galileia, viajando com o Mestre, Lucas, no capítulo 8, versículo 2, dirá: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades, Maria chamada Magdalena, da qual saíram 7 daimons. E aqui nós vamos refletir sobre o socorro fraterno. É imprescindível estarmos atentos ao nosso redor. É imprescindível trabalhar para que o egoísmo não procure ver apenas as nossas dificuldades, mas estar atento ao redor, principalmente nesses instantes que a humanidade vive um ciclo educativo em que precisa olhar ao redor e buscar das formas variadas possíveis ao nosso alcance, desenvolver o socorro fraterno. Pensa, não muito distante, em seu lar é possível que alguém esteja precisando da sua atenção, da sua palavra, do seu acolhimento, do seu afeto. Vivemos neste momento de pandemia tão envolvidos em nosso lar, quando nos dá a oportunidade desse relacionamento mais intenso, de desenvolver esse socorro fraterno nos nossos próprios ambientes mais próximos, que é a nossa família. Mas não esqueçamos das criaturas ao nosso redor, que precisam de socorro, precisam de amparo, precisam de auxílio. Em Jericó, na Judéia, viajando com o Mestre, Lucas 19, 1-3. Entrando na cidade, atravessa Jericó, e eis que um varão chamado pelo nome de Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da turba, porque era pequeno na estatura. E nós vamos desenvolver o processo da renovação. Quando é tão importante, quando defrontamos com a doutrina espírita, que revive Jesus, que é-nos o Evangelho redivivo, é possível encontrar novos horizontes e assim renovar os nossos passos a partir de novas decisões que irão contribuir
pela nossa plenitude espiritual. É o que ocorreu com Zaqueu, que teve a oportunidade de, em vendo Jesus, ter a renovação daquilo que poderia ser, no exemplo de Zaqueu, a imperfeição mais atuante, que era a sovinice. E vamos analisar e verificar nesse encontro que estamos tendo aqui pelo caminho de Jesus, qual é aquele ponto mais delicado do nosso coração. E vamos procurar programar com decisão firme a nossa própria renovação. Em Jerusalém, na Judéia, Lucas irá anotar no capítulo 23, versículos 21 a 21. Pilatos, querendo soltar a Jesus novamente, os chamou. Eles, porém, gritavam, dizendo: crucificai-o, crucificai-o. Nós iremos desenvolver a resiliência. É um termo tão utilizado nas áreas profissionais, nas áreas humanas, na psicologia, na psiquiatria, naqueles profissionais que trabalham nas gestões nas empresas, mas nós também podemos encontrar nesse fato que ocorreu com Jesus, desde o processo no Jardim das Oliveiras, quando ali começa todo um processo doloroso para Jesus, que culminou com a sua crucificação no Gólgota. E ele pôde deixar para nós estampado, ainda que somos tão frágeis e deficientes, como é importante confiar no Criador e trabalhar a nossa resiliência. Porque à medida que nós trabalhamos a nossa fortaleza interior diante dos embates da vida, diante dos desafios que nós defrontamos, muitos deles nós mesmos pedimos esse cenário para um aprendizado, para o desenvolvimento de qualidades, desses talentos que estão dentro de nós e dormitam, que são as leis divinas, e esses processos exteriores das nossas experiências são estímulos para trabalhar a nossa coragem, para trabalhar o nosso sacrifício, para trabalhar a nossa renúncia, para trabalhar o nosso desprendimento e, principalmente, para trabalhar a nossa fortaleza interior. E temos nos cristãos, lembrando em Estevão, a sua resiliência. Depois, Paulo. Depois, todos os discípulos. Enfim, os primitivos cristãos, o quanto sofreram para que o Evangelho pudesse solidificar dentro da sociedade humana. Então, nós temos infinitos exemplos. Os nossos irmãos judeus que ficaram e viveram aquela experiência da guerra e que estiveram ali passando aqueles momentos tão difíceis. Quantos puderam trabalhar a resiliência e que, vencendo esses holocaustos, puderam depois trazer para nós, aí demonstrado pela mídia, as suas experiências e qual a forma que conseguiram vencer momentos tão difíceis. E a resiliência deve ser trabalhada em nossos corações. Em Jerusalém, na Judéia, Lucas irá anotar 23, 33 a 34, a informação quando chegaram ao lugar chamado Crânio, ali crucificaram a ele e também aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O perdão é esse grande desafio que estamos vivendo na atualidade.
é imprescindível que nós nos atentemos para esse recurso da alma, porque estamos em momentos difíceis, em momentos delicados na humanidade. E isso basta nos ver como o que estamos encontrando na nossa atualidade. É por isso que sem esse desenvolvimento do perdão de uns para com os outros, diante das nossas fragilidades e ignorância, nós teremos o caminho complicado se não soubermos desenvolver esse sentimento dentro de nós. E será um desenvolvimento coletivo, porque não há quem, nesse momento, não esteja envolvido por alguma temática, por alguma questão, e a qual devemos trabalhar a tolerância e a compreensão. Os benfeitores espirituais nos informam, o benfeitor Natanael sempre nos informa, nos diz, de que para que nós possamos começar a trabalhar esse sentimento, nós devemos trabalhar a compreensão. Se nós não trabalharmos anteriormente a compreensão que vem lado a lado da tolerância, nós não conseguiremos solidificar dentro de nós o perdão na sua essência, na sua plenitude. Sem trabalhar a compreensão dos fatos, o do porquê das ocorrências, compreendendo que cada um de nós vive um momento evolutivo, que cada um de nós está ainda num processo de conhecimento espiritual. Nós teremos dificuldades em relacionar em família e em sociedade. E assim, em Emaús, na Judéia, Lucas irá anotar 24, 13 a 15, eis que 2 deles, neste mesmo dia, estavam caminhando para uma aldeia, distante 60 estádios de Jerusalém, cujo nome era Emaús, uma aldeia. E sucedeu que, enquanto eles conversavam e debatiam, o próprio Jesus, aproximando-se, caminhava junto com eles. Então, trabalhamos agora o nosso destino maior. Nós herdamos da vida, pelos padrões do Criador, a imortalidade. Somos imortais. Somos seres viajando na estrada da evolução. Aqui estamos em uma fase desta estrada. Imaginemos uma estrada onde nós temos vários quilômetros. Estamos agora numa quilometragem, vamos dizer assim. Mas nós temos sempre a imortalidade como essa estrada infinita que nos permite alçar cada ponto da nossa jornada e de nosso aprendizado, instâncias maiores, instâncias sublimes. Eu fico imaginando, aqui, vem à minha mente, quando Chico Xavier estava finalizando a obra Paulo e Estevão, ali na Fazenda Modelo, naquele cantinho especial, a qual Joviano pôde lhe propiciar esse ambiente adequado para o desenvolvimento da sua tarefa. E ali, quando culmina esta obra, para mim, na literatura espírita e mundial, a das mais importantes, as das mais belas das literaturas. E Emmanuel, então, irá trazer para Chico a figura daqueles corações sublimes que iluminaram aquele ambiente
singelo que Chico psicografava. Espíritos de escola. Ali estiveram, junto com Emmanuel, que terminava a tarefa. E Chico diz que ele viu aquele rastro de luz quando eles se conectaram com as esferas superiores, encaminhando-se, evidentemente, para os planos sublimes da imortalidade. Chico diz que ele viu ao chão, na Fazenda Modelo, aquele rastro de luz, que mostrava o selo da imortalidade, o selo da vida imortal. Somos imortais. Estamos aqui em um curso de aprendizado. Vamos aproveitar todos os recursos que estão aí e que nós comentamos de forma singela e rápida. Vamos pelos caminhos de Jesus trabalhar a humildade, o serviço, a avaliação íntima, o socorro fraterno, a sabedoria, a união, a renovação, a resiliência, a boa vontade e o perdão. E somos herdeiros do Criador, esta imortalidade, a qual sempre será o resultado do que fizemos nesta presente existência. Por isso que Emmanuel irá dizer na mensagem fraterna, eis em síntese o projeto do Cristo para o estabelecimento do reinado de amor. Aceitando-o nos arraiais do Espiritismo evangélico, lembremo-nos de que a nossa consoladora doutrina, em toda parte, é Jesus no comando da vida, aguardando de nós, todos, os testemunhos pessoais de entendimento e ação. Emmanuel, pelo nosso querido Chico Amor Xavier. É por isso que nós não vamos desprezar, queridos amigos e irmãos, esta oportunidade bendita de, pelos caminhos de Jesus, alçar voo para planos maiores, conforme o desenvolvimento e a multiplicação dos talentos que o Senhor da vida nos emprestou por amor a todos nós. Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, é ação todos os dias. Muita paz e obrigado pela atenção. Orlando, nós agradecemos você mais uma vez fazendo essa live, essa palestra live em nossa casa. Aguardamos aí você o mais breve possível com o fim da pandemia e convidar para o próximo ano você estar conosco mais uma vez. Tá bom, Orlando? Para mim será uma alegria. Estamos aí confiantes, aguardando esses instantes que nos parece estarmos encontrando melhores condições e com maior segurança, se Deus quiser, estaremos aí visitando você com muito carinho, você, Sônia. Recebam o nosso fraternal abraço, meu e da Letícia. Vocês também recebam a nossa gratidão, nosso carinho e um fraternal abraço. Obrigado. Até o próximo domingo, então, ouvintes, telespectadores que acompanham as nossas palestras através do YouTube, do Facebook, e que certamente nós traremos uma bela palestra no próximo domingo para que você adquira mais conhecimentos. Muito obrigado.